A graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, seja na vida de todos. Bem, hoje eu estou aqui com a minha esposa, Gi Queiroz, todo mundo já conhece, e a gente resolveu fazer uma gravação aqui, os dois juntos, para a gente abordar alguns assuntos que é muito pertinentes aqui no canal, alguns comentários que a gente recebe dos inscritos, Então hoje a gente está aqui juntos, ela está aqui para me ajudar a responder esses comentários e a gente poder abordar um pouquinho do que vem acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos, Quem me segue há mais tempo, sabe que esse canal é focado nas profecias do fim, por isso até que eu mudei o nome do canal, passei outro canal para minha esposa e abri esse novo canal aqui. Então o nome tem a ver exatamente com os assuntos que são abordados aqui, tudo dentro da palavra de Deus, acompanhando sempre as escrituras sagradas. Esse é o foco do nosso canal, abordar a verdade, falar da verdade de forma simples, direta, sem mimimi, sem rodeio, sem teologia, sabe? Porque quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence da verdade, é Ele que nos ensina, Ele é o nosso verdadeiro professor. Se pelo Espírito Santo a gente não aprender o que é certo, não vai ser por estudo nem por faculdade humana que a gente vai aprender. Então o foco do canal é poder ajudar os meus irmãos e os não irmãos também, batizados ou não, na fé ou não, da congregação ou não, não importa, porque aqui a gente não prega placa e nem instituição, a gente prega a palavra de Deus. Mas a gente sabe que muitos irmãos de várias denominações segue, a gente tem essa empatia aqui com o canal, também estão lá no meu grupo no Telegram, então a gente trata todos por igual, porque todos nós somos iguais diante de Deus e Ele não faz acepção de pessoas. Então o nosso objetivo é ajudar você, meu irmão e minha irmã, abrir um pouquinho mais a tua mente em busca da verdade, porque é muito bom quando a gente consegue servir a Deus em espírito e em verdade, sendo guiados pela palavra, de acordo como ela é, e não de acordo como o sistema religioso quer que seja. Então quando a gente se torna independentes espiritualmente do homem e se torna mais dependentes de Deus, então a gente encontra a real felicidade, a verdadeira paz que excede a todo entendimento que o mundo não pode ter. Essa é a paz que Cristo nos deixou, a paz dentro da verdade. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Graça e paz a todos. Estou muito feliz de estar aqui com meu esposo, junto nessa caminhada, para a gente estarmos junto aqui glorificando o nome do Senhor e estar respondendo também as perguntas dos inscritos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e agradeço também o carinho de todos, tanto aqui no canal do meu esposo como no meu canal. Estou alguns dias sem postar, mas Deus sabe de todas as coisas, e no tempo certo sei que o Senhor vai me dar a graça de estar voltando ali e dando continuidade àquilo que o Senhor nos dá, Então, dando continuidade que eu estava dizendo antes, vamos estar lendo as perguntinhas dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E a primeira pergunta é da irmã Érica. Irmão, como fica a questão da ceia para quem não frequenta o templo de pedra? Então, irmãos, tá aí mais uma pergunta que ela vem sempre pra gente aqui no canal, Muitos irmãos preocupados como tomar Santa Ceia se não está frequentando templos de pedra. Os templos, denominações religiosas. A gente vê que esses irmãos ainda não conseguem entender a palavra de Deus, aí você tem que dar todo um fundamento. Eu já postei tantos vídeos falando sobre isso. Eu acho que quem me segue há mais tempo já entendeu bem como que é, Mas a gente não se cansa de estar falando, ensinando, porque é um prazer para nós, ver um irmão da gente liberto do engano e conhecendo a verdade. Então é bom entender que a obra espiritual, ela não está restrita a um templo. Jesus falou que chegaria a hora, e já era, em que muitos adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque assim o Pai buscava quem o adorasse. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Jesus disse que nem aqui nem em Jerusalém, ou seja, não vai ter lugar para se adorar a Deus, vai ser em espírito e em verdade. E é o que a gente tem visto hoje. Se Deus depender do que está acontecendo hoje na terra, de como os templos têm se corrompido, muitos vão se fechar e outros se entregar ao anticristo. Se Deus for depender desses templos para ser adorado, todo mundo está perdido. Por isso que Deus busca os que o adoram em espírito e em verdade, fora dos templos, independente de estar dentro de um templo. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou isso daí.
Então o próprio Senhor Jesus, ele disse naquela época que a casa do Pai seria chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões, ladrões de cofres e ladrões de almas. Se naquela época a casa do Pai tinha sido, a casa do Pai entre aspas, os templos, que na época eram as sinagogas em Jerusalém, tinham se transformado em covil de ladrões, imaginem hoje. Se naquela época a palavra já era distorcida e corrompida, imaginem hoje. Vejam que Jesus, a maior parte do seu ministério, ele passou fora dos templos e não dentro. Ele até tentou ensinar, ele foi algumas vezes, mas toda vez que ele foi, teve contenda. Com quem? Com os ministros dos templos, com os sacerdotes e doutores das leis, que são os nossos bispos, anciãos, pastores, diáconos, sabe? Aquele povo de hoje, Mudaram os nomes, mudaram os trajes, mas continuam exercendo ministérios. Que na verdade é bíblico, porém o homem se corrompeu. Como Paulo disse, após a minha partida surgirão dentre vós lobos vorazes, com doutrinas e ensinamentos de demônios e de homens. Então Paulo advertiu que depois dele ia ficar muito difícil frequentar Deus dentro dos templos. Servir a Deus dentro dos templos, frequentar os templos servindo a Deus lá dentro, porque é um ambiente fechado. Eles enchem os templos de regras, de doutrinas que não tem na Bíblia, distorcem a palavra de Deus, tiram a pura e sã doutrina e colocam o que eles acham, o que eles querem, e as ovelhas seguem mais aos homens do que a Deus, acabam ouvindo mais a voz dos homens do que a voz do Senhor. Então Deus está fazendo um rebuliço na terra, e muitos que estão enxergando a verdade fora dos templos, porque lá dentro não se prega mais a verdade, se prega o que a carne quer ouvir, a teoria da prosperidade, o evangelho que agrada a tua carne, o evangelho que promete tudo, que você pode tudo, que tudo está bem, que tudo vai ficar bom, que tudo vai ser maravilha, que o mundo vai estar em paz, que você não precisa se preocupar. Não, a palavra diz que nós temos que nos preparar. Jesus, o último livro da Bíblia, se chama Apocalipse, revelação de Cristo. Quem deu essa revelação foi Deus. Deus deu, está lá em primeiro capítulo de Apocalipse, revelação que Deus deu a Jesus Cristo, que enviou o seu anjo, que enviou o seu servo João. Então quer dizer, o Pai passou para o Filho. Na verdade não é nem revelação de Jesus, é revelação de Deus, do Pai, do Criador. Foi a última revelação que Deus deixou para a humanidade. E o Apocalipse está acontecendo aí, dia a dia, na cara de quem quer ver. Quem entende um pouquinho que seja da palavra consegue enxergar. Tudo que está acontecendo está em sincronia com o Apocalipse. E pouco se prega Apocalipse, pouco se prega sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre a marca da besta, porque as pessoas têm um entendimento distorcido. Mas o que a palavra diz? O Senhor Jesus diz que bem-aventurados aqueles que leem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Vou até pedir para minha esposa ler aqui na íntegra, que eu estou sem óculos. Então, amor, lê para nós aí. Só pra... 1 de Apocalipse, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá vendo? Então, bem-aventurado aqueles que leem e guardam as palavras deste livro, dessa profecia. Está se referindo ao Apocalipse. O tempo da graça está fechando. E quando eu falo graça, eu me refiro a Cristo, a salvação. Não é a denominação não, gente. Graça é Cristo Jesus, não é denominação não. Graça é o Senhor Jesus Cristo. E foi revelado há 2000 anos atrás, não foi em 1910 não. É 2000 anos atrás. Então a verdadeira graça é Cristo Jesus. Qualquer graça que venha antes ou depois é heresia. Paulo disse, ainda que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho que não seja o que eu vos tenho pregado, seja considerado anátema, que em outras traduções pode ser chamado de maldito. Então, irmãos, não importa quem seja um anjo, seja um arcanjo, seja um querubim, se pregar outra coisa que Paulo não pregou, que não está nas escrituras, não vem de Deus. É anjo das trevas disfarçado de luz. Então, irmãos, é isso, né? Mas focando aqui na Santa Ceia, então, assim como Jesus tomou Santa Ceia fora dos templos, tomou numa casa, num cômodo mobilado com seus discípulos, Paulo tomou com seus discípulos também fora dos templos. Então também é lícito você tomar dentro da tua casa, com seus irmãos, com a sua família, não tem problema. Prepara ali a Santa Ceia da forma que você sentir, da forma correta. Ora a Deus, se examine primeiro, né? Se examine você, teu esposo, tua família que estiver reunidos com vocês, e tome em consagração a Deus, porque isso é como se você estivesse tomando um manjar ali com o Senhor, em memória de mim, né?
em memória de mim. Então aqueles que acham que só pode ser feito dentro de um templo é porque está tirando a santidade de Deus e colocando num templo de pau e pedra. A santidade está na comunhão do teu espírito com o Espírito Santo. A partir do momento que você senta numa mesa, se reúne com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, na mesma comunhão, em oração, o Espírito Santo aparece. Ele se faz presente, e aquele pão ali, e aquele vinho ou suco de uva, né? Não sei como cada um toma, mas o sangue representado pelo suco, pelo vinho, e o pão, né, representando o corpo de Cristo, se torna o sangue, se torna o cálice e se torna a carne, o corpo de Cristo. Então, irmãos, tudo é pela fé. Independente do que você faz lá dentro do templo ou dentro da sua casa, o verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. E quando você ora e coloca na comunhão, Deus ele aparece e consagra da mesma forma. Da mesma forma. Não tem nenhum ensinamento bíblico dizendo que a Santa Ceia tem que ser tomada dentro de um templo. Ao contrário, o próprio Cristo tomou fora do templo e o próprio apóstolo Paulo também tomou fora dos templos. Então, né, cabe a cada um discernimento espiritual. Eu tomo sem problema nenhum na minha casa, com a minha esposa, com mais irmãos que estiverem presentes, sem problema nenhum, e não tem acusação nenhuma sobre isso. A acusação quem faz é o inimigo, quando você não consegue entender o contexto da palavra de Deus. Então é aquela coisa, quem frequenta templo e sente de tomar no templo, glória a Deus. Mas quem não frequenta mais, quem já abriu os olhos e não consegue mais engolir tanta heresia, tanto engano, e acha que precisa ficar sem tomar só porque não está no templo, não. Toma em casa, ora, consagra a Deus, né? Ora a Deus, vai sentir alegria no coração, porque Deus com certeza vai confirmar, o Espírito Santo vai se fazer presente, porque Ele disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Onde estiver, não importa se é dentro ou fora de um templo, se é na tua casa, se é dentro do carro, não importa. Onde estiver reunidos no nome dele, ele se faz presente. É isso que importa. Não te cortando, os maiores milagres de Jesus foi feito fora dos templos. Sim. Ele ensinava aquelas multidões sentadas ali no chão, vendo a simplicidade de Jesus, a gente consegue sentir a essência, o poder e a glória do nosso Deus. Exatamente. Que a glória dele não se abrangia ali no templo. Tudo que ele fazia fora, né? Ele arrastava a multidão e ali havia milagre, ali havia cura, libertação. Quantas obras que Jesus fez fora dos templos. Ou seja, Jesus, né, e o apóstolo Paulo, que era um grande imitador de Cristo, inclusive ele diz, né, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Então Paulo se assemelha muito a Cristo no sentido de doutrina, no sentido de evangelizar. Então Cristo e Paulo, eles iam até os doentes, eles não esperavam os doentes ir até eles. Por isso que eles não ficavam em templos, esperando almas ir até eles. Bem, irmãos, então é isso, né? Então, né, a palavra mostra, o evangelho mostra que as maiores obras, como minha esposa bem citou aqui, foram feitas fora dos templos, né? Tanto por Cristo como pelos seus discípulos e pelos seus apóstolos. Então, tudo é questão de fé e de entender a palavra de Deus. Outra coisa, o Senhor Jesus ele deixou bem claro, em 2 mandamentos, ele resumiu praticamente os 10. Amar teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos. Só que o crente alienado, aquele crente que não conhece as escrituras, ele está num templo buscando mais o cooperador, o ancião, o pastor, o bispo, do que o próximo, do que a Deus. Ele está servindo mais aos templos do que ao próximo, do que a Deus. Ele ama mais o seu pregador do que o próximo, do que a Deus. Então quer dizer, está fazendo tudo errado, está fazendo tudo contrário. Ajuda uma denominação que é rica, que é milionária, enquanto o próximo está passando fome, está passando frio. Quantas vezes você vai na casa de irmãos aí que não tem nem o que comer, não tem o que vestir, mas a denominação que ele frequenta é rica, é milionária. E aí? Cadê o mandamento e o ensinamento de Deus para fazer para os pequeninos? Ah, mas o irmão ali ajudou o outro. Ajuda um ou outro, mas a maioria fica sem ajuda. Se fosse construir menos templos e usar mais dinheiro para ajudar as almas, ninguém passava necessidade. Mas a sede de ganhar dinheiro é tanta, a lavagem de dinheiro é tanta, a construção de templos se faz necessária exatamente para ganhar muito dinheiro. E muitas vezes esses templos nem cheios não estão. Muitos deles estão vazios.
Vocês gastam milhões em um templo para abrir 3 vezes por semana. Alguns abrem 2 vezes por semana para ficar 1h30 só com as portas abertas, gastando água e luz 1h30, para depois, no final das contas, pagar milhões e milhões para manter um templo mais fechado do que aberto. Já meditaram nisso? Vocês contribuem para gastar milhões para erguer um templo, segundo a vaidade do homem, para aquele templo passar a maior parte dos dias fechado. Você pode ver quantas vezes você passa em frente a um templo que você vê ele aberto. Pode ver que a maior parte das vezes ele está fechado. Então quer dizer que a palavra de Deus, se fosse depender do tempo que as pessoas ficam ali dentro para salvar almas, estava todo mundo perdido. Por isso que Deus opera mais aqui fora do que lá dentro. Porque Deus, ele fica com nós 24 horas, não só quando se está dentro de um templo. Então a gente precisa aprender a servir a Deus, não só lá dentro, mas principalmente aqui fora. Por isso que Jesus falou que chegaria a hora, e já era, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. As pessoas têm um templo como se fosse casa de Deus. Não é. O apóstolo Paulo falou que o verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Pedro disse que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo de seus pés. E ele ainda questiona: porventura poderia edificar alguma casa para mim? Como que um homem pode edificar uma casa para Deus? Não tem como. Então a santidade está aqui, dentro do nosso corpo, quando a gente se consagra a Deus, e não em um templo feito de pau e pedra. E infelizmente os alienados dão mais santidade para um templo do que para o seu próximo e do que para o próprio Deus. Tiram fotos de templos, idolatram os nomes, as marcas dos templos, né? Idolatram os costumes e usos dos templos, mas não idolatram a sã doutrina que está na Bíblia Sagrada. Olha que coisa rica que o Senhor nos deixou para nós, dando continuidade ao que você estava falando, amor. Tiago capítulo 1 ainda, versículo 8, diz assim: homem vacilante que é, inconstante em todos os teus caminhos, glorie-se, ó irmão, de condição humilde, quando estiver em alta posição. O rico, porém, se glorie-se da sua insignificância, porque ele passará como a flor de erva. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Pois é, então, tá aí, né? Tá aí mais a palavra sempre corrigindo tudo que a gente aprende de errado, tudo que é ensinado de errado, né? A palavra vem e corrige. Então muitas coisas que a gente aprendia nos templos, a gente, quando olha para Deus e para o Espírito Santo, face a face, através da sua palavra, a gente descobre que a gente foi enganado, que a gente aprendeu errado. Deus, ele já deixou a sua palavra exatamente para corrigir o erro dos homens. Se vocês leem Jeremias capítulo 23, vocês vão entender bem o que significa os templos para Deus, os profetas, os pastores. Vocês vão ver, vocês vão ficar de boca aberta. Se naquela época já era desse jeito, já tinha essa corrupção no meio dos templos e na boca de profetas e pastores, imaginem hoje. Então, irmãos, a gente tem que buscar a verdade, né? O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei alívio para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, ele não veio para te julgar, para te condenar, ele veio para te salvar. Já o homem não, o homem te julga, o homem te condena. Se você pecou, você não tem mais comunhão com aquele homem, com aquele irmão. Você já é visto como um bode dentro da igreja e não como ovelha. Você já come capim e não pasto. Você já não tem a voz do Senhor ali, você já está amaldiçoado, você já está condenado. Mas isso para o homem, para aquela denominação, não para Deus. Porque ainda que você pecou, ainda que você errou, todos nós somos pecadores. Ninguém vira santo depois de batizar, não. Por mais que a gente luta para permanecer no caminho da verdade e no caminho santo, mas a gente peca o tempo todo. Se não for por ações, é por pensamentos. Somos fracos e falhos. Perfeição só vai ter na glória. Então, quando a gente deixa de perdoar um irmão porque ele pecou, a gente está caindo na própria condenação, porque amanhã a gente vai pecar também, talvez até mais do que aquele irmão que a gente condenou, que a gente julgou. Então a própria palavra fala: com a medida com que medis, medirão a vós, e com o jugo com que julgar, julgarão a vós. O próprio Jesus, ele repudia, ele condena aqueles que julgam e condenam. Então, se você está num templo religioso, aonde você pecou, você foi fraco, você caiu no pecado, né, se arrependeu,
sentiu que Deus te perdoou, mas o ministério não te perdoou, os seus irmãos não te perdoou, sai fora. Porque se não te perdoou, é porque não estão dentro da palavra, nem da verdade. Porque se estivessem, não agiriam dessa forma. E se não estão dentro da verdade, de uma parte, não vão estar em outras também. Então você está ali só enchendo linguiça. Você não está sendo edificado para a salvação. Então busque o Senhor Jesus. Faça como Ele mesmo diz, aprendei dele, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei alívio para as vossas almas. Por isso que tem muito crente se sentindo julgado, condenado, crentes que saem dos templos e vai até para o mundo e se perdem totalmente. Por quê? Porque se sentem julgados e condenados pelos fardos desses homens, né, sem escrúpulos, que colocam sobre os seus membros, né? Então Deus advertiu, os apóstolos advertiram sobre tudo isso, mas infelizmente o povo não quer ouvir. Aí perece, né? Deus falou, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, né, sem conhecimento é difícil suportar certas coisas. Então, quando você conhece a verdade, a palavra, você vive melhor, você vive mais feliz e você tem mais comunhão com Deus e mais alegria de servir a Deus, porque Deus, Ele é santo. Ele é santo, mas nós somos pecadores. Nós nascemos em um corpo carnal, em um corpo onde o pecado ele habita. Por mais que você se batize e tenha o selo de Deus para a salvação, mas o seu corpo, ele não vai herdar o céu, exatamente porque o pecado está nele, não na tua alma nem no teu espírito. O Senhor disse que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Quando nós estivermos nesse corpo, nessa terra, a gente sempre vai estar dividido entre a santidade e o pecado. O que salva nós é o que Cristo fez lá atrás. É a morte dele na cruz. Foi isso que nos salvou, porque pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Se dependesse da nossa santidade para ser salvos, ninguém seria, porque santo só Jesus é. E é Ele que nos salvou. A única coisa que temos que fazer é reconhecê-lo como nosso Salvador, nos batizarmos, né, e confessar o nome dele, e não negar o nome dele, e ser fiel até o fim. Tá bom, irmãos? Bom, vamos ver se minha esposa tem mais alguma consideração para fazer. Não, estou em paz, amor. Então tá, irmãos. Bem, então a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai começar com esse formato de vídeo agora. Estamos fazendo um teste. Eu queria que vocês deixassem aí no comentário, para quem me segue há mais tempo, deixassem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, desse novo formato aqui no canal. E também deixem perguntas e sugestões aí de vídeos. Deixem comentários aí para ajudar a gente aí a estar produzindo mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Compartilhem também esse vídeo com os amigos nas redes sociais aí, porque é muito importante para fortalecer aqui o canal e fazer com que esse canal cresça. Quem nos acompanha sabe que a gente faz tudo isso com amor, com carinho, mas a gente precisa também, primeiramente, da ajuda de Deus e também que vocês nos ajudem no compartilhamento para que esse canal venha prosperar e alcançar mais almas também. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então clica aí em compartilhar, deixa o seu joinha, deixa o seu like, comente e compartilha, tá bom? Que Deus com certeza vai abençoar a tua vida e o nome de Deus vai ser glorificado, tá? A gente vai estar apresentando a todos nas nossas orações e pedimos também que todos vocês que forem orar, orem por nós, apresente nós nas vossas orações e apresente também o nosso canal, os nossos grupos e nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo. Amém. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, como meu esposo disse, deixa aí seu joinha, comenta aí, dê a sua opinião, seu palpite para a gente estar com ideias novas para estar fazendo novos vídeos. E é isso. Espero que todos tenham gostado. Fiquem na presença do nosso Deus, com a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus. Bom, Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu like e compartilhe os vídeos também para ajudar o canal. E assim o YouTube ele recomenda os nossos vídeos para mais pessoas, para que essa mensagem alcance mais irmãos, mais irmãs, aquelas almas que estão precisando ouvir essa palavra. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.